Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não assistiu a primeira parte desse vídeo, eu recomendo que você assista. É só clicar aí no card na sua tela. A primeira parte da nossa retrospectiva foi bem cheia de assuntos que literalmente deram uma movimentada nessa saga, nessa aventura que é 2016. Mas é claro que falta ainda muita coisa pra gente comentar. Então vamos parar com essa conversa fiada, não é? Com esse papo furado e vamos direto ao ponto. Esses são assuntos que infelizmente marcaram esse ano. Foram tragédias, fatalidades e crises pelo mundo inteiro. Eu sou Antônio Bocco. Eu sou Guilherme Marques. E essas são 10 provas tristes e polêmicas que 2016 foi o ano mais louco de todos. Número 1. Recorde de desemprego. O ano de 2016 bateu o recorde no número de desempregados aqui no Brasil. Triste. Foram eliminados mais de 750 mil postos de trabalho com carteira assinada. Isso, olha, é muita coisa, viu, gente? Muita. O Brasil se tornou o 7º maior país do mundo em índice de desemprego, junto com a Itália, de acordo com a agência de classificação de risco brasileira Austin Rating. E sabe qual é a pior parte dessa história? É possível que o Brasil supere a Itália, acredita? Segundo o economista-chefe Alex Agustin, a tendência é que o desemprego continue crescendo, já que a atividade econômica do Brasil ainda não chegou no fundo do poço. As coisas realmente não andam nada bem. E um dos principais motivos para isso é a crise econômica que se espalhou pelo país e refletiu na vida de todas as pessoas. Esse é o nosso próximo assunto da lista. Número 2. Crise econômica. Pouco depois que Dilma Rousseff foi reeleita em 2014, chegaram à tona os primeiros resultados da Operação Lava Jato, a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro já realizada aqui no Brasil. Essa operação revelou uma rede criminosa de políticos, servidores públicos e empresários que desviaram bilhões de reais dos cofres da Petrobras. O que ninguém imaginava é que esse escândalo acabaria se tornando um dos principais fatores para a paralisação da economia, de acordo com o consultor de mercados emergentes Robert Abad. A inflação foi o vilão da economia nos primeiros meses desse ano. Logo depois, a inadimplência dos clientes bancários. Essa situação chegou a 5,9%, um percentual histórico para o Banco Central. Isso refletiu na menor oferta de crédito, nos juros recordes do cartão de crédito e no cheque especial também. Isso é terrível para muita gente. Para quem não consegue manter os seus gastos controlados, esses três podem se tornar gigantes, enormes, grandes inimigos do consumidor. Olha, eu acho que isso aconteceu com bastante frequência esse ano, já que hoje cerca de 60 milhões de brasileiros estão inadimplentes. E agora, a gente chega no fim do ano sem sabermos se a crise já chegou realmente ao seu ápice. O governo e parte do mercado financeiro acreditam que a situação vai melhorar a partir do segundo semestre de 2017, mas a maioria duvida disso, Enquanto isso, nos Estados Unidos... Número 3. Trump presidente. Donald Trump, que será o 45º presidente dos Estados Unidos, deu um baile nas pesquisas e inesperadamente derrotou Hillary Clinton, fazendo a previsão dos Simpsons ter sido certeira. Você assistiu esse episódio? Eu assisti esse episódio. Eu ainda não vi. A democrata Hillary, de 69 anos, e o republicano Trump, de 70, protagonizaram uma campanha cheia de farpas que durou quase 2 anos, marcada por ofensas e alfinetadinhas pessoais. Trump se deu muito bem. Agora basta esperar para saber o que vem pela frente. Apesar dele afirmar ter 10 bilhões, a fortuna de Trump foi estimada em 4,5 bilhões, segundo a Forbes. Em 2014, o Partido Republicano sugeriu que concorresse ao governo de Nova York, mas o cara era espertão e disse que o cargo não lhe interessava. Número 4. O drama vivido na Síria. Está vendo essa foto? Ela foi divulgada pela AMC, um grupo opositor da cidade de Alepo, e foi compartilhada por milhões de pessoas nas redes sociais. Foi capa dos jornais pelo mundo todo e se tornou o símbolo de uma realidade extremamente triste e vergonhosa: a guerra na Síria. Esse menino de 4 anos se chama Omran Dakmish e foi encontrado embaixo de escombros de um edifício que desabou após um bombardeio em Alepo.
Ele estava coberto de pó e sangue nessa foto porque tinha acabado de ser colocado dentro da ambulância de resgate. O fotógrafo Mahmoud Islam, que registrou essa cena, afirmou que suas lágrimas começaram a cair quando ele tirou a foto. O jovem sírio o afetou profundamente porque o pequeno Omran estava em silêncio. Ele não chorou e não disse uma palavra. Estava chocado. E chocou a todos nós, né? De acordo com Lobna Hassairi, gerente de comunicação da Sociedade Médica Sírio-Americana, hoje o pequeno Omran está vivendo com a sua família em uma casa na região leste da cidade de Alepo. Mas a situação de perigo por lá ainda não acabou. E para tentar escapar dessa situação, milhares de pessoas deixaram suas casas para trás, na esperança de se refugiarem em outro país. Infelizmente, muitos não conseguiram nem atravessar o mar. Um dos casos que mais abalou o mundo você vai conhecer no próximo tópico da lista. Número 5. A situação dos imigrantes. A guerra na Síria teve o seu início como uma rebelião pacífica contra o presidente Bashar al-Assad. Se tornou uma verdadeira guerra brutal e sangrenta que atingiu milhões de pessoas e afetou até mesmo as potências internacionais. De acordo com a ONU, essa guerra causou cerca de 400 mil mortos e quase 5 milhões de pessoas fugiram do país. A maioria dessas pessoas eram mulheres e crianças. E apesar de ser extremamente triste vermos esse tipo de situação, a gente não pode esquecer que inúmeras pessoas em vários outros países também sofreram com as consequências da guerra na Síria, como foi o caso dos atentados em vários países da Europa e da Ásia. Número 6. Atentados. Esse ano, os noticiários do mundo inteiro foram inundados de reportagens sobre ataques e atentados que atingiram diversos países, principalmente aqueles que enfrentaram diretamente o Estado Islâmico. No Iraque, um caminhão-bomba matou 308 pessoas no fim do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos. No Paquistão, um ataque matou 72 pessoas num parque em Lahore, a segunda maior cidade do país. Do outro lado do Oceano Atlântico, nos Estados Unidos, um homem de 29 anos entrou em uma boate tradicional entre a comunidade gay e matou pelo menos 50 pessoas. Foi o pior atentado a tiros múltiplos da história. De acordo com o ex-presidente Barack Obama, esse massacre foi um ato de terrorismo e ódio. No mesmo mês desse atentado, atiradores invadiram o aeroporto de Istambul e mataram 44 pessoas. Na Europa, houveram ataques no aeroporto e no metrô de Bruxelas. Essa tragédia deixou 32 mortos. O caso mais recente aconteceu na França, dia 14 de julho, esse ano ainda. O motorista de um caminhão cheio de armas e granadas atropelou diversas pessoas que estavam em uma comemoração na rua, na cidade de Nice. 84 pessoas morreram e outras 18 estavam em estado de emergência absoluta. Após o acontecimento, o presidente francês François Hollande afirmou que esse atentado foi de caráter terrorista e queria ampliar as operações na Síria e no Iraque. Que ano complicado isso pra gente, Muito. né, cara? E como se não bastasse tanta notícia sobre tragédia e acontecimentos chocantes, a gente ainda precisa ter força para enfrentar a situação política aqui no nosso país. Número 7. Ocupação das escolas e o caso do aborto. 2016 não cansa de nos surpreender, De jeito né? nenhum. E a maioria das vezes de uma forma muito ruim. Você quer um exemplo? Esse ano, um pai matou um filho em Goiânia a tiros por não concordar com a posição política dele. O garoto era militante e participava de ocupações escolares contra a PEC 241, agora PEC 55. Esse é outro assunto delicado. Nos últimos meses, mais de 1.000 escolas foram ocupadas por estudantes que não se conformam com os rumos que a educação vem tomando no governo Temer. Ocupação de escolas e universidades chega a mais de 19 estados. É bom ver que o assunto da educação esteja em xeque, mas sem diálogo e boas estratégias não tem como esperar bons resultados, não é mesmo? É isso aí. 2016 foi recordista em criar polêmica. Esse foi outro assunto que ganhou repercussão gigantesca. A decisão da primeira turma do STF, o Supremo Tribunal Federal, de que praticar aborto nos 3 primeiros meses de gestação não é crime.
Essa decisão criou um precedente para que juízes deem sentenças equivalentes em outros processos sobre aborto. Mas, atenção, isso não descriminaliza e muito menos legaliza a prática aqui no Brasil, embora muitos tenham pensado que sim, né? As informações na internet causaram muita, mas muita treta. Um lado contra, outro a favor. O acontecido não é significativo para os militantes da legalização, não, viu? Porque o aborto continua sendo ilegal no Brasil e não aceito, eticamente falando. Esse episódio foi marcado como sendo a primeira vez em que o Supremo descriminaliza a interrupção voluntária da gestação. Pode esperar que vem treta pela frente, muito mais. Olha só, se você achou esse assunto tenso, espera para ver o próximo item da lista. Prepara, que é treta. Número 8. Estupro coletivo. Outro assunto que ferveu a internet foi o caso do estupro coletivo no Rio, acontecimento que dividiu opiniões e causou polêmica no país inteiro. O vídeo, que mostrava uma adolescente nua, aparentemente dopada e com marcas de violência no corpo, viralizou nas redes sociais e virou manchete internacional. Uma das imagens mais chocantes mostra um homem com a língua para fora, posando diante das partes íntimas ensanguentadas de uma garota de 16 anos. Apesar do assunto ser bem delicado, algumas pessoas não mediram suas opiniões e comentaram as mais diversas posições. Alguns inclusive culparam a garota pelo acontecimento. Mas a verdade é que nessa história todos saem perdendo, pois situações como essa são mais comuns do que nós imaginamos. Nem todo caso de estupro ganha destaque nas mídias como esse, mas eles acontecem cada vez mais, infelizmente. Se você quer tirar as suas próprias conclusões, é só dar um Google para descobrir inúmeras situações de abuso sexual no nosso país. O próximo item da nossa retrospectiva é um acidente triste que chocou o mundo no último mês. Número 9, a tragédia da Chapecoense. Na primeira parte da nossa retrospectiva, esse foi um dos assuntos que vocês mais pediram que fosse mencionado em uma segunda parte. O acidente aéreo que aconteceu em 28 de novembro na Colômbia. Essa tragédia inegavelmente abalou o mundo inteiro. Deixou marcas dolorosas na história do esporte. O avião que transportava a equipe brasileira da Chapecoense caiu próximo de seu destino, o aeroporto de Medellín, onde iria jogar a final da Copa Sul-Americana com o Atlético Nacional. Triste demais. No avião viajavam 77 pessoas e 71 morreram e 6 sobreviveram ao acidente. Esse foi considerada uma das piores tragédias do esporte e do jornalismo. Por ironia do destino, a Chapecoense iria jogar a final da competição internacional pela primeira vez na história. A causa do acidente foi uma pane elétrica nos motores ocasionada pela falta de combustível. A imprensa local informou que o piloto Miguel Quiroga já tinha sido alertado antes de decolar do aeroporto boliviano de Santa Cruz do risco da falta de combustível para completar a viagem. Ele teve a opção de reabastecer em Bogotá, mas decidiu continuar até Medellín. A companhia aérea boliviana Lamia anunciou que iniciará os trâmites para indenizar os sobreviventes e familiares das vítimas. O valor da indenização para cada vítima é de $165 mil, o equivalente a R$555 mil, segundo o estabelecido no Convênio Internacional sobre Aviação Civil. Em uma situação como essa, sabemos que nenhum dinheiro pode pagar a vida de alguém. O que esperamos é que essa fatalidade sirva de exemplo e que evite irresponsabilidades como essa por parte dos pilotos e das empresas de aviação. Número 10, o assassinato do embaixador russo. Quando você pensa que já aconteceu de tudo em 2016, eis que nos surpreendemos mais uma vez. O diplomata Andrei Karlov, embaixador russo na Turquia, foi morto a tiros enquanto inaugurava uma exposição de fotos em Ankara. O assassino, turco, disparou vários tiros e afirmava se vingar por Alepo. O atirador gritava para os visitantes com uma arma na mão: Deus é grande, Deus é grande. Morremos em Alepo, vocês vão morrer aqui. Mataram pessoas inocentes em Alepo e na Síria. A fatalidade levantou boatos na internet sobre esse ser o ato crucial para o desenrolar de um possível conflito mundial. Vladimir Putin reagiu ao atentado afirmando que a resposta ao assassinato do embaixador russo na Turquia será o reforço na luta contra o terrorismo e os bandidos sentirão isso em suas próprias carnes.
Rússia e Turquia são rivais históricos, isso todo mundo já sabe. Atualmente, em lados opostos no conflito da Síria, os governos da Turquia e da Rússia estavam colaborando na operação de evacuação de civis da cidade de Alepo, no norte da Síria. Depois disso, não sabemos o que esperar nos próximos episódios dessa história, viu? A coisa não tá bonita. Esses conflitos não surgiram ontem e, infelizmente, nós não podemos acreditar que eles acabem amanhã. Tomara que 2017 seja bem melhor, né? Recorde de desemprego. Cara, eu acho que isso aí é um negócio engraçado, né? Porque é uma história que eu nunca vi ser diferente na história desse país, essa história desse recorde de desemprego. Tá todo ano é a mesma todo coisa. Mundo desempregado. A crise ajudou bastante também, né, cara? Por conta de falta de dinheiro, corte de gastos em empresas, essas coisas tem que... Não, eu acho engraçado porque é bom saber o que é real e o que não é. Esperança das minhas, bicho, para esse ano que vem com relação a isso aí, não são lá essas coisas. Não. Mas tomara que melhora, né? Pelo visto. Vou falar uma coisa pra você aqui, profecia dos Simpsons. Não, eu pra ser você, eu não vi, mas o que eu acho engraçado na situação é que, tipo assim, parece profecia bem pra um desenho mesmo, né? Porque ele, pra mim, é uma figura folclórica, cara, com todo Pra mim, ele respeito. não ganhou. Pra mim, ele não ganhou. Vai entender o voto, ela recebeu 1000 vezes mais votos do que... É complicado entender o sistema, né? Caramba. Complicado entender, sabe o que eu acho difícil? É porque eles têm um sistema eleitoral diferente do nosso. Crise econômica, geralmente, é só pra gente aqui embaixo. Não, eles dizem isso, cara, e a gente começa a trabalhar 3 vezes mais. O que acontece? Você movimenta o motor mais acelerado e quem ganha? Eles. O desemprego, vou falar uma coisa pra você, que desde que eu me entendo por gente, é manchete. Parece que é filé de mídia, sabe? Tá lá o tempo inteiro. A crise ajudou a provocar isso também, né? Muito desemprego, o pessoal sendo mandado embora por conta de corte de gasto. Foi na minha vida mesmo, eu nunca vi imagem tão triste quanto do garoto de Alepo e daquele garotinho. O que eu acho mais difícil é que parece que a gente, à medida que o tempo passa, a gente vai aprendendo a conviver com essas coisas de um jeito mais frio, sabe? E inerte. O negócio horrível que eu ouvi com relação a essa situação da Síria, sabe qual que é? O desaparecimento das crianças, cara, nos campos refugiados. Diz que é horrível. E você sabe para que a maioria delas desaparece? Tráfico de órgão ou exploração sexual infantil. O menino que mataram em Goiás. Aquilo foi o cúmulo, né? Foi a que ponto chegou uma situação que, vou falar uma coisa pra você, é polêmica. Pai matar o filho, cara, por conta de discussão política. Mas eu vou falar uma coisa pra você, existe uma rachadura enorme dividindo o país hoje em dia. E assim, as duas posições são extremamente radicais e eu acho que radicalismo, cara, não funciona. E uma questão séria que acho que era legal todo mundo prestar muita atenção, são os rumos que a educação toma mesmo. Porque, cara, já se questiona a estrutura da educação, como é que se ensina nas escolas. E você não vai se preocupar com que rumo a estrutura do seu país conduz. A educação, cara. Essa é a questão do aborto legalizado ou autorizado, não legalizado, né? Porque não foi legalizado. O que você acha disso? Cara, para ser franco contigo, eu não tenho uma opinião clara. É uma questão ampla demais da conta e, antiga, muito antiga. Como é que pode um troço desse? Um bando de marmanjo. Cara, um absurdo o pessoal falar que foi culpa da menina. Não, isso aí, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Por favor, né, cara? Quando é que dá direito a 8 pessoas fazerem o que quiserem com a garota contra a vontade dela? Não foi culpa dela. Como que pode ter sido culpa dela, cara? Quatro marmanjos. Sinceramente, eu não consigo ver esse viés, mas de jeito nenhum. De tudo que a gente falou com relação ao Chapecoense, que você viu no script, eu também vi, eu acho que um tom de homenagem, cara, é o melhor que a gente pode fazer, porque é uma história que abalou todo mundo, né? Muito guerreiros, né, cara? Eles iam pra final do campeonato. E o que é mais bonito, né? Era a união, né, cara? Exatamente. Uma coisa que a gente sente tanta falta, que a gente fala e discursa tanto a favor, e eles viveram isso nos últimos momentos da vida deles. Tá aí, pessoal, bem, esse foi o ano aí de 2016, sobrevivemos. Tá acabando, finalmente, pra muita gente, né, que esperava que acabasse logo e que tem esperanças ainda pra 2017, né? Não perca a esperança, porque 2017 ainda tem muitas surpresas boas que estão por vir pra você, entendeu? Olha, e principalmente um detalhe. Não se esqueça nunca, todo esse processo de mudança, toda essa coisa bonita que você quer viver, depende muito mais de você, de todos nós, do que você pensa. Então, hora de arregaçar as mangas e trabalhar para um mundo melhor. Exatamente. Consiga o sorriso das pessoas. Não tem preço. É simples. É simples conseguir o sorriso de alguém. Faz isso. Feliz? Feliz 2017 para vocês todos.
Grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado do Retrospectiva 2016, parte 2. Eu sou Guilherme Marques. Antônio Boco. Grande abraço para você e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.